Então, pessoal, nessa aula a gente vai simplesmente colocar a fórmula nessa nossa coluna aqui de data de última compra. Só como eu falei, foi uma fórmula que a gente não ensinou ao longo do curso, que a gente vai aprender agora. E primeiramente eu vou explicar por que a gente vai precisar dessa fórmula. Se a gente olhar aqui a nossa data de última compra, essa informação vem da nossa tabela compras de mercadorias. E na nossa tabela compra mercadoria, a nossa data da última compra está à esquerda da nossa mercadoria. E vocês lembram que quando a gente ia usar o PROC-V, a nossa primeira coluna da tabela, da matriz que a gente escolher, ela tem que ser o valor que a gente está procurando. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a gente vai procurar o valor do produto nessa nossa tabela compras de mercadoria. Só que a nossa mercadoria ela está à direita da nossa data. Então, por exemplo, a gente conseguiria aplicar o PROC-V daqui para cá. Só que a gente não consegue aplicar o PROC-V nesse outro sentido. Porque a nossa primeira coluna tem que ser a coluna onde estão os valores que a gente está procurando. E como a gente está procurando o produto, a gente não conseguiria procurar o produto na nossa coluna da direita. Então, para isso, a gente tem que usar uma espécie de substituição ao PROC-V, combinando duas fórmulas. A fórmula índice e a fórmula correspondência. É um uso simples, não é algo muito complexo. E, na verdade, ela dá uma gama maior para a gente de utilidades em que, às vezes, o PROC-V realmente tem algumas limitações. Essa é uma dessas limitações que a gente consegue passar usando essas fórmulas. Então, para a gente aprender essas fórmulas, eu vou abrir lá na nossa aba Cálculos e vou aplicar aqui. E vou mostrar para vocês como é que essas fórmulas funcionam. A primeira delas, como eu falei, é a fórmula índice. Então, se a gente chegar aqui e colocar igual a índice, e aí a gente vai ver, retorna um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Ou seja, eu vou selecionar um intervalo, aqui descrito como uma matriz, e aí no nosso caso aqui, eu vou selecionar essa nossa matriz aqui, e ele vai simplesmente me retornar o valor que está na linha, número da linha, então na linha 5, por exemplo, na coluna, número coluna 2. Se a gente não colocar o valor número coluna, ele retorna o valor da primeira coluna. Por isso que é esse valor aqui opcional, mas quase sempre a gente vai precisar, então vamos colocar. Então, repara, eu vou querer pegar a quinta linha e a segunda coluna. Ou seja, o valor que ele vai estar me retornando aqui é 1,0925. Que valor é esse? Segunda coluna. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. É esse valor que o barra material, se vocês olharem, ó, 1,0925. E aqui eu tenho 1,0925. Então é simplesmente isso que ele faz. Você dá uma matriz para ele, diz uma linha e uma coluna, ele te diz o valor que está escrito naquela linha e na coluna. A fórmula correspondência é essa aqui, corresp. Olha só, ela retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponde a um valor específico. Ou seja, eu vou procurar um valor em uma matriz única, ou seja, uma coluna ou uma linha, tanto faz, e ele vai me retornar em qual posição ele está. Então, por exemplo, se eu selecionar o meu valor carne e eu for procurar nesses meus produtos aqui, na minha coluna de produtos, ele vai me retornar a linha em que a carne está. Então, ponto e vírgula. E aqui, o tipo de correspondência, vocês podem ver menor do que, maior do que. Então, isso aqui seria mais para numérico, mas como é texto, eu estou procurando correspondência exata. Então, aqui a gente coloca o valor 0. Aperta Enter. Repara, linha 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu valor carne está na linha 7. Agora, se ao invés de colocar na linha, eu chegasse aqui embaixo. Então, aqui, a minha matriz é uma matriz coluna. Se a minha matriz agora for uma matriz linha, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou chegar aqui, colocar meu valor. Opa, desculpa. Correspondência. Valor carne, ponto e vírgula na minha matriz linha aqui. Vírgula 0. Ele me retorna 1, ou seja, ele me retorna a coluna em que está a carne. Agora, se vocês perceberem, os nossos dados eles estão divididos em colunas. Então, para o nosso caso, a gente vai usar só o dado de coluna. E agora, se vocês perceberem, a gente pode juntar essas duas fórmulas. Como? A fórmula índice ela precisa de uma matriz, um valor de linha e um valor de coluna. E a matriz e a correspondência é que vai me dar o valor da linha que eu vou querer, porque, repara, ela me retorna uma linha. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é o produto cujo meu preço de compra é esse aqui, 6,4216, ou seja, 6,42. Aí eu vou copiar esse valor aqui, e aí vou colocar
igual a correspondência, então corresp, valor procurado. Qual é o valor que eu estou procurando? É esse valor, 6,4216. Ponto e vírgula. Em qual matriz eu estou procurando? No meu preço de compra. Ponto e vírgula, minha correspondência é uma correspondência exata. Fecha isso aqui, ele vai me dar a coluna 14. E agora, se eu usar aqui embaixo a minha fórmula índice, eu uso índice, e aí eu vou ter essa minha matriz, ponto e vírgula. Eu quero que ele me retorne o valor da linha 14, ou seja, dessa linha aqui, ponto e vírgula, e qual coluna? Eu quero saber o produto? O produto é a primeira coluna da minha matriz, então bota aqui 1. Fecha parênteses, repara, ele me retorna o frango, e é exatamente o valor que a gente tem. Então, assim, eu consigo procurar numa coluna à direita ou no meio, tanto faz, e retornar um valor à esquerda, coisa que o PROC-V não me permite. Então, agora a gente vai pegar essas informações, isso que a gente aprendeu aqui, e vai aplicar lá na nossa aba de controle de estoque. Como a gente vai fazer isso? Com a data da última compra. Se a gente olhar a nossa aba compra mercadorias, as nossas datas elas estão em ordem decrescente de propósito, porque a gente colocou em ordem decrescente porque aí a nossa última compra vai ser o primeiro valor que a gente encontrar. Então a gente não vai se preocupar em tratar esse valor. Vai ser simplesmente o primeiro valor que a gente encontrar é o valor que a gente vai retornar. Então a gente vai chegar aqui e vai colocar a fórmula índice. E aí eu vou ter índice. Qual é a matriz que eu vou querer trabalhar? É a minha matriz de compra de mercadorias. Então se eu quiser eu posso selecionar essa matriz inteira. Não tem problema. Ponto e vírgula. Qual vai ser o meu número de linha? O número da linha vai ser o número que eu tiver na correspondência. Que a gente já vai colocar. Então, por enquanto, eu vou dizer que eu vou colocar a minha forma correspondência nessa minha coluna K aqui, K5. Ponto e vírgula. O meu número coluna vai ser qual a coluna da matriz que eu quero que ele retorne. Eu quero que ele retorne a primeira coluna, que é a coluna das datas. Então, voltando aqui ao nosso controle de estoque, eu quero que ele me retorne a primeira coluna. Pronto, fechei. Então, vê que ele está me retornando um valor aqui. Por quê? Porque quando você não coloca... Quando você deixa aqui em vazio, ele vai te retornar o primeiro valor. Então, todos eles estão me dando esse primeiro valor aqui. Ok. Agora, aqui na K5, eu vou usar a minha fórmula correspondência. Então, vou vir aqui, corresp. E aí, o que eu quero? Eu quero... Qual é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando esse produto. Aonde? Na minha compra de mercadorias, nessa coluna de mercadorias. E qual é a correspondência que eu quero? Correspondência exata. Fecho parênteses, aperto Enter. E aí repara que aqui eu tenho a linha 17. E se eu colocar isso aqui em formato de data abreviada, eu vou ter dia 2/7/2015. Ou seja, se eu vier aqui em compra de mercadoria, a última vez que eu comprei alface foi dia 2/7/2015. E no caso foi a única vez que eu comprei alface nessa nossa tabela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula, para não ter que usar ela numa linha de fora, copiar e colar ela dentro dessa nossa fórmula, no lugar da célula que a gente tinha. Aperto Enter. Agora repara que eu tenho aqui, e alguns valores ele não encontrou. Esses valores aqui significam o quê? Que eu não comprei esses produtos nesse mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento de erro que nem a gente fez daquela outra vez. Eu vou colocar, se tiver erro, eu vou deixar vazio. Então, se erro, e aí aqui a forma que eu quero que esteja na minha célula, se tiver erro, eu quero que ele me retorne simplesmente vazio. Agora ele atualizou tudo e vocês podem ver que a gente tem aqui a nossa última data de compra. Então, por exemplo, a cerveja que a gente comprou várias vezes, o último dia que a gente comprou foi dia 4/7/2015. Se a gente olhar aqui na nossa compra de mercadorias, 4/7/2015, a gente tem aqui cerveja, mas se você olhar aqui, por exemplo, no dia 3, a gente vai ter também cerveja aqui. Só que o que interessa pra gente é a nossa data de última compra. Então, foi realmente o que ele deu pra gente, a nossa fórmula retornou a nossa data de última compra como a gente queria. Agora eu venho aqui, deleto esse valor. E por enquanto a gente vai deixar essa planilha assim, já que a nossa quantidade vendida, a gente só vai preencher ela quando a gente já tiver feito a nossa parte de vendas da nossa ferramenta. Então valeu, um abraço e até a próxima aula.